Vamos comentar um pouco o artigo que nós recebemos sobre o marxismo versus cristianismo. E no Brasil nós temos uma documentação insuficiente para registrar os abusos, as discriminações, mas o que se sabe é que é extremamente difícil algum aluno de universidade pública conseguir um orientador para temas que contrariem a agenda marxista, temas conservadores ou que tratem do pentecostalismo sob um viés contrário ao marxista. Tem boicote corporativista, isso de maneira velada. A hegemonia do marxismo nas universidades brasileiras cria esse obstáculo artificial que impede o florescimento do contraditório e do diálogo saudável entre os contrários. Bom, se é que se pode dizer saudável o diálogo com defensores de ditadura que assassinaram milhões no século passado. Nos Estados Unidos houve um caso que foi praticamente imposto, que o sistema de ensino público americano estabelecesse o seu próprio Ministério da Verdade. Aconteceu lá que marxistas construíram um muro de separação entre igreja e Estado, obrigando-se a reescrever a história e adequar o passado ao discurso presente. Veja, pasmem, as escolas foram proibidas de descrever as origens religiosas das liberdades americanas. E por esse motivo, os peregrinos tiveram de ser excluídos dos livros didáticos das escolas norte-americanas. Isso apenas por serem cristãos, protestantes, calvinistas. Isso foi relatado pelo autor Horowitz em 2018. Nós não ficamos fora quando se trata de tentativa de reescrever história, censurando livros. Nós já chegamos ao ponto de proporem queimá-los quando não se enquadrarem nas narrativas marxistas, se for necessário. Bom, não sei quantos lembram do caso da Nilma Gomes, que ao assumir a pasta da Políticas de Promoção de Igualdade Racial, em nome da boa educação, propôs banir os livros de Monteiro Lobato. Foi essa mesma Nilma que desencadeou uma virulenta campanha de desqualificação de Monteiro Lobato em 2010, quando ela integrava o Conselho Nacional de Educação. É algo surreal, mas o ativismo político e ideológico atinge a cultura faz tempo, e é a partir de onde se alastra até envolver a religião. Marxistas nunca hesitam em impor suas soluções aos outros, mesmo que à força, a pretexto de fazer-lhes o bem ou salvá-las de um mal maior. Como o pentecostal é visto pela lente marxista de uma forma pejorativa, negativa,
Uma das formas do marxismo atacar o pentecostalismo é no domínio e imposição de narrativas. Narrativas do contexto político, cultural, que abrangem uma cosmovisão e são formas prontas de enxergar o mundo e interpretar problemas. Elas têm disponível todo um arsenal de palavras, conceitos e argumentos prontos para serem empregados quando necessário. É uma forma simplista e cômoda de se expressar no convívio social. A favor das narrativas marxistas ainda consta o politicamente correto, que impõe a sua receita de como falar, o que falar e onde falar, quais as palavras são permitidas para o contexto. De acordo com o marxismo, é claro, um exemplo do domínio das narrativas marxistas denegrindo o pentecostalismo é a forma como os personagens evangélicos aparecem em telenovelas de uma forma sempre depreciativa. Os autores, até onde se sabe, todos de viés marxistas, só atribuem características negativas ou pejorativas a esses personagens. O personagem evangélico na teledramaturgia brasileira é quase sinônimo de impostor, ou pessoa inculta, ou o personagem é dissimulado, hipócrita ou ignorante e até simplório. Aliás, simplório era o termo preferido do teórico marxista Gramsci, aquele que invadia as universidades. Isso para qualificar desafetos e aqueles que desconheciam as suas ideias. Recentemente, causou polêmica no Brasil o personagem que representava uma evangélica. Ela surpreendeu a todos no término da telenovela, numa espécie de crise. Ela agiu de maneira vil e cínica, como se estivesse revelando seu verdadeiro caráter para o telespectador. Não bastasse torná-la uma assassina, traidora. E o autor foi além e, num tipo de apoteose maligna, fechou o enredo com a personagem possessa por demônios. Bom, no imaginário popular, é fácil associá-la como um tipo representado de toda uma categoria, ou uma tática. Uma outra tática é empregar o rótulo pejorativo de fundamentalista ao cristão pentecostal. Esse termo inicialmente era derivado do uso que cristãos conservadores fizeram da palavra fundamento como sinônimo dos pilares da sua fé. Mas ocorre que o termo foi corrompido e a narrativa marxista foi muito hábil em promover essa alteração semântica e associando o termo fundamentalista no sentido pejorativo e não mais como definição dos pilares da fé. E através desse rótulo agora, o cristão pentecostal foi posto, ao menos no nível da narrativa, no mesmo balaio do terrorista que explode pessoas no mundo. E enquanto uns empunham armas e doutrinam pessoas à força, explodem a si mesmos para matar inocentes e cometem todo tipo de atrocidades com os propósitos mais escusos, o outro é fundamentalista porque tem a ousadia de crer na inerrância da Bíblia, no sola escritura e no nascimento virginal de Cristo. E ainda há outra forma de empregar a narrativa contra o cristão pentecostal. Sempre que for empregar o termo fundamentalista, colocam-no em contraste com o termo moderno. Isso cria
no imaginário do indivíduo a associação arbitrária e depreciativa construída da imagem do pentecostal como antítese do moderno. Um episódio recente que ilustra bem a investida do marxismo contra os evangélicos e pentecostais através da narrativa foi quando